participar disso hoje conosco é o professor Elson Marconi, né, que, embora dispense apresentações, o professor Marconi ele é doutor em economia, né, estudou também um período sanduíche no MIT, recentemente foi Visit Scholar em Harvard, é professor da Fundação Getúlio Vargas, professor licenciado da PUC, presidente estadual da Fundação Leonel Brizola e coordenador aí do PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Resumi bastante aqui, para a gente não perder tempo, se o Marconi quiser complementar, a palavra está com ele. Nós temos aqui em torno de 45 minutos, né, para a exposição, e depois a gente abre aí até meia hora para sugestões, para intervenções. Lembrando que o nosso teto é sempre por volta das 8h30, a gente procura não passar disso para não ficar cansativo. E para quem está participando a primeira vez, estou vendo aqui algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez hoje, a gente pede que deixe durante a exposição o microfone desligado, e aí quando o professor terminar a exposição, a pessoa que quiser falar ou se inscreve aqui pelo chat, ou levanta a mãozinha aqui no Meets, que a gente organiza a intervenção, tá? Pedindo sempre que sejam intervenções relacionadas ao tema da nossa conversa hoje, e que sejam intervenções sintéticas, para dar tempo de outras pessoas que queiram fazer intervenções também poderem fazê-las, tá bom? Professor, a palavra está com o senhor. Tá bom. Bom, muito obrigado, Jean, aí pelo convite da Escola de Candidatos. Boa noite a todos. Desculpem que eu estou de gorro, na verdade, não é que eu estou com frio, não, Cláudio. É que eu fiz uma cirurgia aqui, estou com uns pontinhos aqui na cabeça, então eu tenho que ficar de boa aqui, porque esteticamente, senão fica muito feia a coisa. E, enfim, mas estou bem e tal, sem problemas. Enfim, aí, então, eu queria agradecer de novo, né, o convite de vocês. Sei que é um prazer aqui poder conversar. Alguns de vocês eu já conheço, outros eu pela primeira vez. Eu vi aqui o nome das pessoas, a lista está aqui. E, enfim. Então, eu vou falar sobre um tema que acho que é muito importante. Vocês já ouviram, já discutiram muito sobre ele e tal. E eu vou trazer aqui para falar sobre o PND, né? Eu vou trazer um pano de fundo um pouco aqui de uma discussão mais de longo prazo, para depois falar um pouco mais especificamente do PND hoje, né? Tá certo? E das medidas que estão inseridas nele, o que a gente precisa fazer e tudo mais, né? Logicamente, eu vou falar das linhas gerais, né? Vou dando uma ênfase à questão econômica, mas o PND, logicamente, é muito mais do que isso. E aí, depois eu estou aberto para conversa com vocês, logicamente. Não sei se eu vou... Acho que talvez fale um pouco menos de 45 minutos da primeira vez, porque senão fica muito cansativo também falar 45 minutos de uma vez só. Eu falo aqui, abro, a gente prefere abrir um pouco para as questões, depois volta e conversa novamente, tá? E desculpa aí um pouco pelo atraso, eu estava me organizando aqui para poder conversar com vocês. Bom, para eu falar do PND, eu queria voltar um pouco no tempo, né? E eu quando dei uma aula lá na Escola de Candidatos, com um nome parecido, digamos, no Rio, há uns meses atrás, né? Eu comecei o discurso, comecei a conversa, na verdade, né? Falando sobre, historicamente, né? O que significa a gente ter um PNB e por que a gente se diferencia de outros partidos, né? Do ponto de vista, eu digo, não apenas político, é lógico, mas do ponto de vista da pauta, né, do ponto de vista do nosso programa. Acho que essa é uma diferença muito importante para a gente ter clara, né? E ela foi cada vez se tornando mais evidente com o passar do tempo, e acho que hoje ela está mais clara ainda, né? Tá certo? Na verdade, o que a gente teve no passado, né, do ponto de vista histórico, a gente teve um governo Vargas, que todo mundo sabe, né, de tradição trabalhista, e que fundou as bases do que seria a industrialização do Brasil. Lógico que ela já tinha começado um pouco antes, mas foi realmente nesse período que o Vargas realmente consolidou
né, esse processo de desenvolvimento, de urbanização, industrialização do país, né, de ampliação da classe média, das classes populares, digamos, ao meio urbano, né, e que resultou no progresso do país que a gente viu ao longo de muitos anos aí, né? Essa estratégia deu certo durante muito tempo. Ela teve problemas nos anos 80 em função do endividamento externo, né? E de lá para cá, né, principalmente dos anos 90 para frente, a gente abandonou fortemente essa estratégia e o país passou a adotar uma estratégia, digamos, que pode chamar de, não de crescimento, né, mas de falta de crescimento, baseado na atração de poupança externa, né? E então então assim, né, esse período que a gente teve até os anos 80, final dos anos 80 e digamos assim, começo dos anos 90, foi um período áureo realmente para a economia brasileira, tirando a hiperinflação, logicamente, mas em termos de crescimento, né? E foi um período que foi dominado por essas políticas, digamos, desenvolvimentistas, né? Certo? E a gente tem que lembrar que quando Getúlio Vargas foi, de certa forma, nosso presidente, durante um bom período, né, foi criada, né, também vamos dizer, tentou-se criar uma contraposição, criou-se, né, uma contraposição a todo esse Estado desenvolvimentista, dessa forma como se abordava o desenvolvimento. E um dos locais aonde se criou vamos dizer, se tentou criar essa resistência, que chamava de desenvolvimentismo, na época muito representado pelo Elisébio, né, ocorreu, quer dizer, um dos focos dessa resistência ocorreu aqui em São Paulo, né, na própria Universidade de São Paulo, que, de certa forma, foi criada como uma forma de resistir ao getulismo, tá certo? Ou, vamos dizer, a hegemonia do getulismo na economia brasileira, tirando um pouco a hegemonia anterior da política de café com leite, né? E, nesse período, o que aconteceu é que se formaram muitos intelectuais na USP, né? Esses intelectuais eles foram para esquerda, de certa forma, né? Pelo menos foram para uma parte para a direita, logicamente, os conservadores, outra parte foi para o que a gente chama de partidos progressistas, e esses partidos progressistas eles acabaram se dividindo, né, entre esses intelectuais progressistas acabaram se dividindo ao longo do tempo entre o PT e o PSDB, certo? Mas a origem deles teórica é muito parecida do ponto de vista teórico. Eles vêm da escola de sociologia, né, e depois que virou a FEFELESH, né, e, por sua vez, seguiu a cartilha de alguns autores que, para eles, eram muito importantes, né? Um desses autores, que foi muito importante para essa escola de pensamento, né, foi o Fernando Henrique, que escreveu lá no final dos anos 60, dos anos 50, a chamada Dependência, o livro que ele escreveu com isso, eu falei, Dependência e Desenvolvimento na América Latina. Nesse livro, né, o Fernando Henrique e o Faleto, o que eles defendiam era que o Brasil ele não tinha uma burocracia nacional consolidada, né, tá certo? Ele não tinha capacidade de vamos dizer, de conseguir a burguesia nacional tinha capacidade de liderar o processo de desenvolvimento e que, portanto, seria necessário e não tinha recursos suficientes também, e para a gente, então, ter esse processo de desenvolvimento, a gente precisaria se associar ao capital estrangeiro, né? E que isso seria, né, uma forma da gente conseguir se desenvolver fazendo essa ligação, né, essa união, digamos, né, que seria o capital privado nacional, mas que seria muito mais fraco, mais escasso do que o capital estrangeiro, junto com o setor público, né? E que, fazendo essa junção, nós conseguiríamos, então, atingir o que seria um estágio de desenvolvimento mais avançado, mas que a gente dependeria do capital externo para crescer. Isso estava escrito lá no Fernando Henrique, né? Tá certo?
De certa forma, isso foi propagado, certo, nos cursos em que foram formadas as lideranças, digamos, intelectuais aqui do Estado de São Paulo, do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico também, mas do ponto de vista, né, dos cursos de sociologia, dos cursos de política, e assim é que surge, né, toda essa, vamos dizer, essa escola, né, que hoje ela está disseminada tanto entre o PT como no PSDB, certo? A necessidade da gente ter capital, a gente precisar de capital externo para crescer, quer dizer, a necessidade de capital externo para crescer, a necessidade de nós termos que nos associar, né, necessariamente, e a incapacidade de nós termos, vamos dizer, uma liderança ou uma burguesia que pudesse liderar esse processo, além de não ter recursos financeiros suficientes. Era o que eles chamavam na época de dependência associada. Né? E esse modelo, como eu falei para vocês, ele é contrário ao que justamente o que Getúlio fez desde os anos 40, digamos, né? Os anos 30, digamos, né? Tá certo? Melhor dizer, né? Desculpem, e que transformou o país num país industrial e que conseguiu fazer tudo isso com a grande, forte participação do Estado, do capital nacional, tá certo? Nada contra o capital estrangeiro, mas nunca fez isso de forma dependente, né? E mesmo o próprio Izeb, né, na época, ele era contrário, né, tá certo? Vamos dizer, a essa visão, né? E o Izeb, que era Instituto Socioeconômico Brasileiro, né, ele acabou sendo uma contraposição a essa posição da Escola de Sociologia Política, do SEBRAP, do AFEFELESH, que acabou sendo a predominante dentro dos teóricos, digamos, né, da política e da economia nesse período. E como eu falei para vocês, eles se abriram, foram uma parte para o PSDB, uma parte para o PT, mas foi o que predominou do ponto de vista da formação dos intelectuais, foram esses intelectuais que influenciaram na formação desses partidos, enquanto nós continuamos seguindo a mesma linha, né, tá certo? Do Getúlio, a linha desenvolvimentista, o que nos torna muito diferentes dessa outra corrente hoje. Né? Então, o nosso Plano Nacional de Desenvolvimento, só fiz esse preâmbulo para dizer, primeiro, que ele tem essa diferenciação muito grande entre esses partidos. E não é surpreendente que eles se unam de novo, como estão, de certa forma, não os partidos, mas vários deles integrantes se unindo aqui, né, nesse momento. Né? Porque toda a história deles, tá certo? Desde que eles, de certa forma, chegaram ao poder na década de 90, é uma história de crescimento dependendo de capital externo, certo? Ou não que tenha crescido, mas uma tentativa de crescimento, sempre dependendo de capital externo. O que o Fernando Henrique fez no governo nada mais foi do que seguir o que ele já tinha feito, o que ele já tinha escrito. Né? Então, na verdade, quando o Fernando Henrique dizia, olha, não esqueçam, na verdade não, ele falava, esqueçam o que eu escrevi, na verdade ele estava dizendo o contrário, ele estava falando, eu vou fazer justamente o que eu escrevi. Né? E assim fez ele, assim fez o PT também, né? Certo? Assim eles seguiram na mesma orientação, né? E depois, né, tá certo? Eles continuaram esse modelo de crescimento com poupança externa ao longo do tempo, né? E isso resultou no baixo crescimento da economia brasileira. Enquanto todo modelo que seria mais orientado, né, para o crescimento do país, né, tá certo? Baseado numa estratégia de desenvolvimento que tivesse uma forte ênfase na defesa dos interesses nacionais, buscando fortalecer o capital nacional, etc., ficou em um segundo plano. Certo? E essa é, de certa forma, do ponto de vista teórico, do ponto de vista econômico, a briga de fundo que está envolvido nisso, está envolvida nessa disputa. Certo? Lógico que existem outros problemas, né, do ponto de vista político, outras questões históricas também, não é só isso, mas, de certa forma, essa é uma grande diferença. A gente tem um Programa Nacional de Desenvolvimento que pensa nos interesses do país, que entende que você tem que reverter esse modelo,
e vem sendo implementado desde os anos 90 e que nos levou a baixo crescimento, né? Um modelo que é fortemente baseado, né, no crescimento, na atratividade de poupança externa, quer dizer, de recursos externos, via aumento da taxa de juros, né? E isso acabou prejudicando muito a gente e criando os problemas que hoje a gente vê na economia brasileira, certo? Durante essas 2 décadas, o que nós fizemos foi crescer não, desculpe, né? Uma estratégia, uma política econômica, não crescimento, uma política econômica muito baseada em taxa de juros altas para atrair o capital externo e apreciação da moeda, né? Para também ajudar na atratividade desse capital externo, né? Bem como, né, no barateamento de vários produtos importados, né? Supondo que a gente poderia ter déficits no exterior, que esses seriam facilmente financiáveis por esses recursos que entrariam dos outros países via taxa de juros altas, né? E esse modelo, obviamente, se mostrou fracassado, tá? E é contra esse modelo que nós estamos lutando, fundamentalmente. Então, o primeiro ponto é esse, né? A política econômica ela tem que mudar radicalmente para que a gente possa continuar tendo crescimento aqui na economia brasileira, para que a gente continue tendo, não, para que a gente possa passar a ter crescimento na economia brasileira, né? Então, base de tudo é a gente conseguir, do ponto de vista econômico, mudar esse modelo macro. Tá? Como que a gente consegue mudar esse modelo macro? Primeiro, a gente tem que reverter esse binômio entre taxa de juros alta, moeda apreciada, né? Para isso, a gente precisa ter um equilíbrio fiscal, né? Precisa ter uma situação fiscal boa para conseguir diminuir os juros e fazer com que o governo seja menos dependente do pagamento de juros, né? Para outras, vamos dizer, seja menos dependente do mercado financeiro para financiar a sua dívida pública, né? O que significa, se o governo tem uma dívida pública menos explosiva, ele vai conseguir com isso também pagar menos juros, conseguir definir a taxa de juros sem ser tão refém do que o mercado financeiro acha que deva ser essa taxa de juros para financiar a dívida, certo? Então, esse é o ponto. Então, essa trajetória da dívida pública, por mais que digam para vocês não, que a dívida não é importante, não tem problema, a gente pode aumentar a dívida pública quando quiser que é financiável, não é bem assim. Quanto maior for a dívida pública, maior vai ser a taxa de juros, mais dependente o Estado vai ser do financiamento junto ao sistema financeiro, né? E menos recursos o Estado vai ter para também fazer outras políticas, né? Então, isso é essencial, né? Fazendo um equilíbrio fiscal, a gente vai ter condições tanto de retomar investimento privado, infraestrutura, que é essencial para nós, né? Que é muito importante, como a gente vai poder também ter mais recursos para gastar em outras políticas sociais, etc., e vai poder, logicamente, abaixar a taxa de juros, né? Ter uma taxa de câmbio num patamar competitivo, que seja fundamental para que a gente retome nossas exportações e que a gente não estimule, né? É fundamental para a gente também não estimular importações que não ocorreriam se a taxa de câmbio fosse tão barata, né? Quer dizer, a gente tem que evitar esse festival de consumo que é propiciado pela moeda muito apreciada, certo? Então, são coisas que a gente precisa evitar a curto prazo, né? Tá certo? Para que logo, rapidamente, para que a gente consiga retomar o crescimento. Essa é a base do ponto de vista macroeconômico, certo? Agora, logicamente que isso não é suficiente. Só isso não resolve a nossa questão, né? A gente tem que também ter uma série de outras políticas, tá? Então, não adianta só a gente ter taxa de câmbio no lugar, taxa de juros baixa, né, e a situação fiscal equilibrada. Isso é uma condição necessária, mas não é condição suficiente para o crescimento. Para a gente realmente ter crescimento, além disso, a gente precisa ter políticas específicas, políticas setoriais.
para estimular setores específicos da economia. Né? E por que a gente precisa disso? Porque, e aqui é um outro conceito muito importante, né? Se eu não levar em consideração que a economia brasileira é uma economia que ela é hoje primária exportadora, né? Voltou a ser, infelizmente, que a gente tem vantagens comparativas na produção de diversos bens primários, né? Se eu não levar em consideração isso, o que vai acontecer? A hora que eu coloco as minhas contas todas no lugar, quem é que vai exportar mais, quem é que vai se dar melhor? Vão ser os setores que são os mais lucrativos, e hoje são os mais lucrativos já, certo? Além da indústria, mas esses setores vão continuar se dando muito bem. E esses setores são quais? São aqueles que geram as maiores taxas de lucro hoje, que têm as maiores taxas de lucro na economia brasileira. Né? Quais são esses setores? São fundamentalmente o setor do agronegócio, o setor financeiro, né? E alguns setores de serviços, certo? Mas fundamentalmente o agronegócio, a mineração, que eu esqueci de falar, o setor financeiro. Se a gente não realiza políticas específicas para também conseguir estimular setores específicos, o que vai acontecer é que a gente vai ter, na verdade, uma série. A gente não vai conseguir estimular, quer dizer, se a gente não tiver políticas específicas, a gente não vai conseguir estimular os setores que são os mais importantes para nós, que são aqueles que a gente quer ver realmente que cresçam mais na economia brasileira. Por quê? Porque esses setores são normalmente setores que precisam de apoio para se desenvolver. Eles, de saída, não têm uma taxa de lucro alta. Alta quer dizer, é suficiente para eles, não tão alta, não tão alta exploração, mas alta no sentido de estimular o próprio investimento. Eles são setores que têm taxas de lucro menores do que esses outros, que são os primários. Né? Então, você pega, por exemplo, no caso brasileiro, o setor de alta tecnologia, é um setor incipiente, né? Taxa de lucro baixa. Você pega outros setores que são importantes para nós, eletrônica, microeletrônica, química, tal, eles são setores que têm taxas de lucro menores. Né? Então, isso realmente todos esses são problemas, tá certo? Para poder fazer, são dificuldades, são barreiras para que esses setores cresçam. Então, o que acontece? Nós precisamos de políticas específicas para estimular também esses setores, que são os mais importantes para nós. Né? Que políticas são essas? São políticas comercial, política de ciência e tecnologia, política de crédito, financiamento específico, né? As chamadas políticas industriais, que englobam tudo isso que, de certa forma, eu estou falando, né? As políticas de inovação. Né? São todas essas braços, a política de compras governamentais. Né? Então, são braços importantes que podem estimular aqueles setores, além das condições macroeconômicas básicas, para que eles se desenvolvam. E que setores são esses? Né? São fundamentalmente os setores que têm maior complexidade, né, do ponto de vista da estrutura produtiva, quer dizer, tem uma cadeia produtiva mais longa, demandam mais produtos, vão gerar mais empregos e vão gerar empregos de maior qualidade. Né? São os setores, normalmente, da química, da própria farmacêutica, das comunicações, da informática, né, da eletrônica. Esses são os setores de maior conteúdo tecnológico hoje. Né? Mas por que o plano de governo, o Ciro sempre fala de outros setores e não fala desses setores? Porque, na verdade, quando a gente coloca os 5 setores que são importantes, né, para o crescimento do país, são os grandes 5 complexos industriais, o agronegócio, a energia, que são os biocombustíveis, a indústria do petróleo, o complexo da defesa e o complexo da saúde, eles são importantes porque eles vão demandar também uma série de produtos desses outros setores que eu estou citando para vocês. E são setores que a gente, de certa forma, tem algumas vantagens que a gente pode aproveitar para desenvolvê-los melhor. Né? Então, por isso que a gente coloca esses 5 setores entre as nossas preferências. Tá? E as políticas que a gente tem que fazer, né, elas têm que ser bastante direcionadas para estimular não só esses 5 setores, mas todos os outros setores que também podem fornecer para eles. E aí entra o que eu falei para vocês, a microeletrônica, a química, né, a indústria de comunicações, tá? Transmissão de dados, a bioenergia, que já está incluída, a bioengenharia, né, a própria que a gente chama de engenharia de alimentos, tudo mais vai ser muito importante para a gente conseguir desenvolver setores. Tá?
E a gente espera, com isso, gerar, logicamente, uma quantidade de empregos, uma quantidade de ocupações de qualidade boa, né, e com bons salários, e que possa, com o passar do tempo, incorporar a força de trabalho. Bom, lógico que isso não basta, de novo, né, certo? Isso é uma parte importante do plano. Nós temos uma grande outra oportunidade no plano, que não era tão, tá certo, vamos dizer, tão forte no nosso plano passado, mas que agora assume uma preponderância, né, tá certo, uma relevância maior, que é a própria questão ambiental, né, certo? Então, a gente tem hoje, né, certo, uma restrição cada vez maior, né, uma restrição não, quer dizer, uma degradação ambiental, vamos dizer, cada vez maior, certo? E isso não pode ser visto como uma não pode ser visto como uma restrição para o nosso crescimento, mas isso tem que ser visto como uma oportunidade, né? Porque o fato da gente precisar transformar a nossa economia numa economia mais limpa, de energia mais limpa, na verdade é uma oportunidade de investimento, né? A gente vai ter, né, na verdade, uma, uma vamos precisar estruturar uma infraestrutura mais limpa, né? Nós vamos precisar estruturar uma infraestrutura que tenha, que seja menos intensiva em carbono, né? E tudo isso vai possibilitar com que a gente para a gente ter tudo isso, né, nós vamos precisar investir muito em ciência e tecnologia, vamos precisar investir muito em inovação, muito em pesquisa, né? E tudo isso também vai gerar mais empregos. Imagina o que nós precisamos fazer em termos de infraestrutura para que venha uma energia mais limpa, uma energia mais para a gente que possa usar essa infraestrutura, uma energia mais limpa. Quais são as oportunidades de investimento que tem isso? São muito grandes, né, para a gente desenvolver tecnologia, inovação, novos produtos, tudo mais. E, inclusive pensando na própria Amazônia, para reduzir o desmatamento da Amazônia. Como o Ciro fala, a Amazônia vale mais de pé do que a floresta vale mais de pé do que cortada, certo? Então a gente tem que preservar isso. Uma das formas é a gente desenvolvendo tecnologias que possibilitem o uso melhor dos recursos locais e tudo mais. Tá? Pensem na questão da saúde, que é uma questão essencial hoje. Tá certo? É uma oportunidade de desenvolvimento para nós, tanto do ponto de vista complexo da saúde, como do ponto de vista de atendimento, tudo isso. Quer dizer, e hoje é um ponto essencial a saúde no país, dada a pandemia que a gente acabou de passar. Então, essa também é uma grande oportunidade de investimento. Tá? Bom, eu não vou falar aqui para vocês sobre os componentes, digamos, do equilíbrio fiscal, tal, porque acho que o Ciro já falou bastante, várias vezes sobre isso. Eu posso até repassar depois com vocês na hora da conversa, tal, quais seriam os componentes, tal, do ajuste fiscal, mas acho que não é o caso. Eu vou mais falar do geral aqui do programa. Tá? Tem um outro ponto que é muito importante, né, para a gente sempre lembrar, né? E é a questão, logicamente, das políticas sociais. Tá? Sobre as políticas sociais, eu queria dizer uma coisa específica para vocês, já nesse momento. Né? Eu falei das oportunidades de investimento, não falei muito de Petrobras, posso falar disso daqui a pouco, tal, Eletrobras e tudo mais, mas eu falei das oportunidades de investimento, antes de falar da questão social, eu queria falar sobre educação. Né? Quer dizer, tudo isso a gente só consegue fazer, antes de falar da questão social, a gente só consegue fazer se a gente tiver realmente uma política educacional muito bem estruturada. Então, no nosso programa, o que a gente quer fazer é pegar toda a experiência que a gente teve no Ceará e replicar ela no país, certo? Fazer com que a gente consiga criar estruturas, criar mecanismos de incentivo para que os estados e municípios adotem instrumentos e políticas semelhantes a que nós fomos adotando ao longo do tempo. Né? Nós fomos, quer dizer, que o governo do Ceará foi adotando ao longo do tempo. Né? E isso se vale tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Lógico que existe uma série de estados já que possuem, né, digamos, uma educação bem estruturada, isso tem que ser respeitado. Né?
Mas a gente tem que sempre lembrar que a experiência nossa no ensino fundamental ela foi essencial. E essa experiência ela tem se transferido também, quer dizer, tem se transferido para o ensino médio, né? Que também tem progredido muito no Ceará. Então, um ponto fundamental para nós é conseguir implantar, né, certo? Escolas profissionalizantes de tempo integral em todo o país. Isso vai ser essencial para nós, né? Porque a gente tem uma quantidade de jovens fora da escola, jovens que não trabalham, não estudam, né, que não têm interesse por ensino médio, têm atratividade, tem pouca atratividade, ou podem ver atratividade em outras atividades, né? Que a gente tem que trazer eles para a escola. Do contrário, nós vamos ter uma geração perdida, né? Isso, logicamente, além de ter os nenéns no ensino médio, a gente tem que se preocupar com a primeira infância e com o ensino fundamental, como a gente já vem se preocupando, né? Então, de novo, a primeira infância, né, que é do 0 a 3 anos, aonde as pessoas desenvolvem suas habilidades cognitivas, vão ser um foco muito importante do nosso programa. E já existe um programa no Ceará chamado Mais Infância e que a gente também vai tentar levar esse programa para o resto do Brasil, né? Existe uma outra preocupação forte nossa, que é com a formação dos professores, né? Tá certo? Hoje a gente tem uma série de cursos de licenciatura e pedagogia que são feitos online, né? A formação dos professores é uma das coisas mais importantes para a gente ter bons alunos. Então, esse também é um outro tópico que é muito importante na nossa política, certo? Sobre a saúde, logicamente, eu falei rapidamente com vocês, mas a gente tem a questão tanto do complexo da saúde, como da gestão da área de saúde, melhorando. A gente entende que existe vamos dizer, um vínculo, né, entre as diversas formas de atendimento dentro da saúde. A gente tem um atendimento inicial, o atendimento básico, né? A gente tem um atendimento de chamadas policlínicas e de média complexidade, e tem um atendimento de alta complexidade que deve ser feito por outro nível pelos estados. Então, isso tem que ter uma interligação muito forte. A gente entende que a gestão hoje do sistema de saúde tem muito ainda a se desenvolver, né? E a própria informação no sistema pode melhorar muito. Então, a gente tem que ter tanto aumentar os recursos para a saúde, como a gente tem que integrar melhor esse sistema entre as 3 formas de atendimento que são importantes na saúde. De novo, criando incentivos para os estados poderem botar, né, estimular eles a adotar as nossas propostas, né, fazendo a mesma coisa que se faz no Ceará, né, aquilo que funciona bem, supervisiona aquilo que funciona mal, né, criando estímulos para os profissionais, avaliando o desempenho, premiando, tudo que a gente já faz, já vem fazendo lá, né? Bom, aí sobre a política social, né, é uma coisa que eu queria alertar para vocês. A gente fala muito de programas de transferência de renda que são essenciais, tá certo? Quanto isso a gente nem discute. Quer dizer, a gente tem um programa de transferência de renda, lógico, tá certo? O Ciro já falou que ele vai juntar tanto a aposentadoria rural como o PPC, né? Como o Auxílio Brasil, num programa único de transferência de renda mínima. Ele já chamou esse programa de Tesouro, de Eduardo Suplicy, né? E isso aí foi essencial. Mas a gente tem na mão, tá certo? Eu acho que o nosso grande trunfo é que um dos grandes problemas sociais desse século, né, é o endividamento das pessoas, dos mais pobres e das famílias, logicamente das empresas, mas do ponto de vista social das pessoas. E quem lançou vamos dizer, quem até alertou para esse problema, tá certo? Há 4 anos atrás, né, foi o Ciro, né, na campanha de 2018. A gente criou a SP Ciro, e isso é uma parte muito importante da nossa política social. Parece que não, mas as pessoas hoje elas estão vivendo para pagar dívidas. Certo? Por quê? Porque o salário delas diminuiu, porque não tem mais emprego. É o que elas estão conseguindo fazer. É diferente do caso dos Estados Unidos, é diferente do caso dos países desenvolvidos, que eles estão se endividam para ter um certo padrão de vida,
né, para acumular mais, tal, ainda que lá também tem o mesmo problema de queda salarial, tudo mais, tá certo, etc. Aqui não, as pessoas estão se endividando para poder comer, certo? Para poder manter-se, para poder sobreviver. Eu entrei outro dia no elevador da GV, estavam as trabalhadoras de limpeza falando, vamos mais, para começar a nossa hora de trabalho agora, tá certo? Vamos trabalhar para pagar as dívidas, certo? FIES também é o mesmo problema, tá certo? FIES é outro desse mesmo problema. Mas ela está falando, nós estamos entrando aqui para trabalhar para pagar nossas dívidas. Então, esse é um problema muito sério. A gente não pode esquecer disso. E isso é um componente muito importante da nossa política social. Além de todas as outras coisas que a gente tem que fazer, os programas, e, logicamente, o grande programa social nosso é a geração de empregos, né? Certo? Que é o que vai realmente resolver e tirar as pessoas do endividamento, propiciar com que elas precisem de transferência de renda e tudo mais. Enquanto isso, logicamente, seria importante a gente ter, uma política de transferência de renda bem estruturada, certo? Bom, tem várias outras coisas que a gente tem a falar ainda, tá certo? Quer dizer, política cultural, políticas para grupos específicos, diversidade, tem a questão da segurança, né? Tem outros tópicos que eu não tratei aqui, tá certo? A gente pode tratar durante a conversa, mas eu queria agora, então, parar um pouco para ouvi-los, né? Tá certo? Tem várias perguntas aqui, etc. Tem temas específicos que vocês queiram falar. Então, eu queria agradecer aí a audiência de vocês e, na medida do possível, eu vou também respondendo aqui o que vocês falarem e as perguntas que vocês foram feitas. Então, vamos lá. Tá bom, obrigado, professor. Tem várias perguntas aqui no chat e uma pessoa que está com um nome aqui de Getática, está com a câmera desligada. Opa, sou eu, desculpa, é que é minha empresa. Desculpa, Tá é o Thiago Toledo. Foi tá mal, bom, o Thiago. Fala, Thiago. Professor, uma coisa que eu vejo muito, principalmente uma parte da esquerda falar em relação principalmente a parte econômica do projeto nacional, é que o projeto ele é muito parecido com o que a Dilma teria tentado naquele que ele chama de nova matriz econômica. Eu gostaria que o senhor pudesse falar o que tem de diferente, porque eu sei que tem diferenças, né, do que foi proposto lá atrás. E uma outra coisa que eu também vejo recorrentemente a esquerda falar, que seria quase impossível se aplicar o projeto nacional do Ciro, tendo em vista o nível de financiarização que se encontra o capital, em que o capital praticamente cria mais capital, logo os empresários não iriam aderir ao projeto, como não aderiram lá com a Dilma também. No primeiro momento, sim, mas na hora H eles sumiram, né? Então, se o senhor puder explicitar, falar um pouco sobre essas questões, porque isso a gente vê direto no embate, sim, né, que a gente tem com o pessoal. Não, é importante a gente discutir isso para poder argumentar, lógico. Jean, vamos responder essa primeiro e passar para o próximo, pode ser melhor? Tá? Bom, então veja bem. O que na época a Dilma quis fazer, tá certo? Quer dizer, na verdade, ela tinha lá, para ser. Vamos falar um pouco dos bastidores da coisa, né? Talvez isso ninguém tenha falado para vocês bem. O Guido era ministro da Dilma nessa época, não sei se vocês se lembram, certo? E o Guido, ele era um cara e ele era um professor da GV também, certo? Né? É ainda, né? Tá certo? E ele, de certa forma, ouviu muito o Bresser, ouviu um pouco Nakano também, e ele chegou lá à conclusão de que precisava mudar esse binômio de câmbio apreciado, juros altos, e que precisava resolver isso na economia brasileira. Até aí ele estava certo, e a Dilma comprou, parece, essa ideia. Tá certo? Então, a Dilma era que melhor entendia isso. Só que o que aconteceu? Né? Tá certo? Eles fizeram uma coisa que ficou muito, vamos dizer, eu acho que ficou uma coisa, um retalho, tá certo? Tá certo? Eles não fizeram uma política da forma como a gente defende. E eu vou te dizer o porquê. Né? Porque, primeiro, a Dilma pegou uma moeda muito apreciada. Certo? Quer dizer, o que o Lula e o Meirelles entregaram para ela de moeda apreciada é um escândalo. Né? E eles, naquele momento, não tinham como fazer
uma desvalorização muito forte, porque a inflação já estava subindo, porque a economia estava crescendo, né? O salário mínimo já estava crescendo acima, o salário já estava crescendo acima da inflação já fazia um bom tempo também, né? A economia estava bombando, não só por causa disso, mas porque estava crescendo mesmo, e a inflação estava subindo. Quer dizer, você fazer essa mudança, dar esse cavalo de pau de juros e câmbio numa economia que está crescendo muito, é muito difícil. E ela até tentou fazer isso, mas você vê que ela teve que voltar atrás porque a inflação começou a subir e tal, tudo mais, teve uma chiadeira. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa, como falei, um retalho. Eles tentaram mexer um pouquinho no câmbio, muito pouco, certo? A apreciação era coisa de... Foi o momento pior de apreciação para nós na moeda. Era coisa de 30%, 40% de apreciação. Tá? Não tinha como eles reverterem isso naquele cenário. Tentaram diminuir os juros, você viu a resistência que teve, né? E eles foram compensar isso via falar, então nós vamos conseguir mexer no câmbio, não vamos conseguir mexer nos juros, vamos fazer uma política industrial compensatória de moeda apreciada e juros altos. E aí eles começaram a tentar fazer a política industrial. Eu mesmo disse num seminário lá no Ministério da Ciência e Tecnologia em 2012 ou 2013, eu falei, esse negócio que você está falando não vai dar certo, tá certo? Lá no meio da petistada, minha escrita uma sapatada na cabeça, aí, lógico, de forma figurada, ninguém ia fazer isso, mas enfim, né, tá certo? Eu recebi muitas críticas, e eu falei, isso não vai dar certo, vocês vão enxugar gelo, né? Porque as condições macroeconômicas não estão equilibradas. Então, o que eles tentaram foi fazer um arremedo, né, tá certo? É uma coisa muito mal emendada, não conseguiram, porque a economia estava num cenário que já tinha herdado um desequilíbrio muito grande, e foram compensar com a política industrial. E essa compensação, logicamente, não ia dar certo. E fizeram essa política de expansão do BNDES, investimento público, fizeram errado a questão dos campeões, tá certo? Escolheram os setores errados, fiscalizaram mal a política industrial, estenderam para todo mundo, tá certo? Quer dizer, não tinha condicionalidade na política industrial, certo? Não tinha meta de exportação, né? Quer dizer, as empresas tinham acesso aos recursos e com muita facilidade, elas não tinham que comprovar quase nada para ter acesso a esses recursos. Né? Então, no fundo, logicamente, elas conseguiram os recursos, mas não fizeram porque não tinha cobrança do outro lado também. Então, aí ficou uma política econômica muito mal desenhada. Tá certo? Então, não dá para a gente dizer que o que ela fez foi o que a gente propõe. Certo? Porque eles não fizeram, no fim, o que deveria ter sido feito. Né? Ainda que a Dilma, no começo, realmente estivesse pensando nisso, ainda que o Guido estivesse pensando, eles não tinham essa primeira, acho que essa visão completa, segundo, que eles tentaram fazer essa política compensatória e mantiveram o mesmo esquema de antes, juros altos ficando apreciado, ainda conseguiram melhorar um pouco. Então, é bem diferente. Tá? Espero ter respondido a tua pergunta e ajudado vocês com o debate. Certo? A segunda coisa que é importante é que essa história, então, então o capitalismo está financiarizado, não tem o que fazer. Bom, esse é o melhor argumento que eu entendo de todos. Né? Eu não tenho o que fazer, então simplesmente eu entrego para o capital financeiro e pronto. Que isso, gente? Né? Quer dizer, a China fez outra coisa diferente, outros países fizeram, a Ásia fez diferente. Quer dizer, esse é o argumento de quem diz assim, eu não tenho o que fazer. Então, sinto muito, temos que remediar. Que é mais ou menos o que o PT sempre fala, né? Tá certo? Diz, olha, não dá para a gente mudar nada, mas dá para a gente fazer alguma melhoria aqui, dali, vamos avançando devagar, né? Vamos remediando, tipo, né? Agora, né? Não vamos mexer na política do Banco Central, porque, né? Certo? Então, assim, esse argumento para mim realmente o argumento de, no fundo, subliminarmente, o que você está dizendo é que eu concordo com essa estratégia. Eu acho que não dá para mudar. Se for para não tentar mudar, não adianta nada a gente estar aqui. Não é que não adianta nada, né? Tá certo? Mas assim, o nosso objetivo é outro. Então, a financiarização é óbvia que ela está aí, mas ela está aí para o mundo inteiro. Porque alguns países estão menos afeitos à financiarização, porque alguns países deram melhor com a globalização e tudo mais. Porque eles defenderam seus interesses nacionais fundamentalmente, certo? Para a gente ter menos, vamos dizer, para a gente ter um efeito menor da financiarização, o que a gente precisa fazer? A gente primeiro precisa, né, ter uma situação fiscal, não primeiro, mas precisa ter uma situação fiscal melhor, né, para que a gente não dependa do mercado financeiro na definição da taxa de juros básica, certo? Então, eu estou falando isso não é porque eu acho que não, o mercado está certo, a gente precisa ter, né, tá certo? É porque justamente a gente tem que depender menos do mercado, certo?
Então, a hora que a gente conseguir ter uma situação fiscal melhor, eu dependo menos para financiar a dívida, eu dependo menos de colocar títulos, eu dependo menos de colocar a taxa de juros na lua para me financiar. Já começa por aí, certo? Segundo, eu faço o ajuste que eu preciso fazer. Logicamente, digo, não vou pagar essa taxa de juros que está se propondo aí. Para isso, eu preciso mudar a política do Banco Central. Então, por isso que a gente tem que estar dizendo que não pode manter esse mandato que está aí, certo? Né? Da forma como ele está colocado no Banco Central. Tem que ser um mandato de inflação e emprego juntos. Aí com outra equipe, porque você não vai manter a equipe justamente que está aí fazendo a mesma coisa que está fazendo há tantos anos, né? Esse é um empate muito grande, digamos, com a elite, né? De você pensar como é que vai levar o Banco Central, talvez esse seja um dos temas, do ponto de vista da elite financeira, acho que é o mais controverso. O Ciro falou, quando ele virou e falou, é uma coisa que a gente já tinha acertado, já tinha conversado, tudo bem. Mas ele chegou publicamente e falou, eu vou mudar a diretoria do Banco Central, ele comprou uma briga desgraçada, né? O mercado financeiro, é óbvio, tá certo? Senão você não faz isso. E você precisa diminuir a concentração bancária, é lógico. Né? Então, dá para melhorar tudo isso? Dá, tá certo? O que eu não posso dar é de batido e dizer, não tem muito o que fazer. Mas, assim, que o capital financeiro está, logicamente, associado ao produtivo, a gente sabe, mas, está certo, tem condições da gente mudar esse jogo e mostrar, olha, se você aplicar na esfera produtiva, você vai ganhar mais que na financeira. Eu não estou dizendo para que o mercado financeiro desista ou deixe de existir. Né? Mas a gente tem que ter uma política que possa, primeiro, fazer com que politicamente eles não sejam tão predominantes. Né? E, segundo, estimular o setor produtivo. Espero ter te ajudado aí, Tiago. Tiago, né? Tiago, professor. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Tá. Até mais. Vamos para a próxima. O próximo é o Lauro, depois o Alex. Tá. Boa noite, professor. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Bom, boa noite. Vou fazer aqui uma pergunta, mas antes eu queria só fazer uma colocação. Muita gente de fora da nossa bolha vem me falar do livro do Ciro para criticar o PND. Então, eu entendo que o livro do Ciro ele comenta sobre o PND, mas não é o PND. Por quê? Um livro de 300 páginas tem 9 gigabytes. Um PND, se não tiver 1 tera, no mínimo, ele não tem todas as coisas necessárias do planejamento do país. Então, o livro ele comunica sobre o PND, ele não detalha. Né? Então, às vezes o cara de fora, eu li o livro, não tem isso, não tem aquilo, é lógico que não vai ter. Né? Então, o livro ele comunica. Bom, eu queria perguntar sobre portal de competitividade. E na minha forma de ver, se a gente não tiver energia barata, e eu estou falando a nível de Canadá e China, que custa de 2 a 5 vezes menos do que a nossa. E se a gente não tiver infraestrutura logística, ferrovia, estrada, porto, né? Hoje a gente perde 23% das exportações de grãos no caminho do produtor ao porto. Se a gente não tiver essas coisas, nós não temos competitividade. Até eu separo isso da parte fiscal, porque se a gente for ver exportações, a gente paga quase nada de imposto, é CSLL e RPJ. E quando a gente fala em importação, tem o princípio da isonomia fiscal. Tudo que a gente importar, tirando o imposto de importação, teoricamente, teria que pagar a mesma coisa. Então, a gente precisa ter uma competitividade, eu diria que ela está muito no patamar físico, né? Da nossa infraestrutura física, energia barata, infraestrutura. Por exemplo, hoje, se a gente for comparar o ticket médio de um resort, turismo, no Nordeste com outro no México, a gente perde. É mais barato ir para o México. Por quê? A energia é mais barata lá, a infraestrutura custa mais barato, o aeroporto é mais barato. Então, a gente está perdendo competitividade. Então, eu queria entender, dentro do PND, se vocês estão olhando para isso. Um portal de competitividade com energia barata, lógico, sustentável, né, com baixo carbono, né, um portal de competitividade com energia barata e infraestrutura, que está faltando. Não, bom, desculpe, eu falei rápido de infraestrutura aqui. Quer dizer, eu disse para vocês que... Bom, obrigado pela tua pergunta, logicamente.
eu disse para vocês que a situação fiscal é importante justamente para poder financiar a infraestrutura, certo? Para a gente ter uma melhora da situação fiscal, para poder ter mais recursos para financiar a infraestrutura. E falei um pouco de infraestrutura limpa aqui, ou infraestrutura verde, digamos, né? Tá certo? Para que a gente tenha uma oportunidade de investimento. Agora, falando um pouco mais sobre isso, tem toda a razão, logicamente, mas a ideia é que a gente tenha um fundo específico para a infraestrutura, certo? Que realmente é um dos gargalos maiores do país, em termos de competitividade. Né? Para isso, que eu falei, então, a gente precisa ter realmente uma melhora da situação fiscal. O que eu defendi junto ao Silvio, ele gostou da ideia, é que, na verdade, a gente tinha que ter um fundo para a infraestrutura, certo? E esse fundo para a infraestrutura, ele tem que ser anticíclico, que significa, quer dizer, eu não posso depender dele só de ter recursos nele só no momento que a economia cresce, certo? Eu tenho que ter recursos que vão sendo colocados nele ao longo do tempo e que eu possa utilizar eles ao longo do tempo também. Então, eu vou ter que mudar e tirar isso, digamos, da lógica que seria de orçamento anual, certo? Tá certo? A lógica orçamentária anual. Eu tenho que ter um fundo que possibilite usar esse recurso ao longo do tempo. Da onde vêm esses recursos? Né? Esses recursos vêm de quando a receita estiver aumentando, por exemplo, o país estiver crescendo, uma parte dessa receita vai para o fundo. Né? Vem uma parte da reforma tributária que nós estamos falando. Vem uma parte, né, dos royalties da Petrobras, tá certo? Que o governo recebe. Né? Vem uma parte, uma pequena parte das reservas, tá certo? Vem uma parte, né? Se a gente vender alguma coisa, porventura, que nós não estamos querendo vender grandes ativos, mas se porventura vender alguma coisa, né, pode ir para esse fundo. Então, você tem que ter necessariamente primeiro, um fundo para a infraestrutura, e segundo, que ela é essencial do ponto de vista de logística. Então, você tem uma infraestrutura que são as ferrovias, certo? Uma coisa que a gente vai querer retomar, não só as ferrovias de carga, tá certo? E as de carga não é pensando só em escoamento de commodities, isso as empresas viram se fazem, tá certo? Mas eles propiciar tanto escoamento de outras formas de outros produtos, digamos, como também a gente quer fazer retomar as ferrovias para passageiros. Isso ajuda a desenvolver localmente os lugares. Tem a questão dos portos, tem a questão dos aeroportos, tem energia, que aí entra tanto a Petrobras na produção de energia mais limpa, continuando a produzir petróleo também, porque o petróleo ainda durante 30 anos, né, para certo mundo vai usar isso, mas já sendo a empresa principal no desenvolvimento de energia limpa, né, na produção, pesquisa de energia limpa, de outros usos do petróleo, inclusive, né, na química, na medicina, etc., né, e também o desenvolvimento de formas de energia, como a gente mesmo estava falando aqui, eólica, solar, etc., e a própria energia elétrica, né, para os carros elétricos e transporte elétrico. Por isso que eu falei que a infraestrutura pode mudar, a gente tem uma infraestrutura depreciada. Ela vai mudar, que ela já mude, orientada por uma energia limpa. E é isso que a gente está colocando no nosso programa. Mas você tem toda a razão. É um ponto essencial aí que eu passei por cima na fala com vocês, mas ele é crucial dentro do lado das nossas propostas. Ok? Espero ter te respondido. Aproveitar, perguntar uma coisa como leigo, não como economista. Né? Nós temos hoje ainda 340 bilhões aplicados em títulos da dívida norte-americana. Né? Está em torno disso. Não é só em título da dívida norte-americana, mas a maioria sim. A maioria está lá. Né? É possível a gente conseguir trazer isso de volta como meio circulante para investir em obras de infraestrutura, ou isso é uma coisa muito complicada? Eu acho que não é recomendável. Tá certo? Não é, quer dizer... Uma parte, não estou falando trazer tudo. Não, então, por isso que eu falei, a gente trazer assim, algo como uma parte dessas reservas, tá certo? 10 bilhões. Por exemplo, se a gente pega 10 bilhões de reservas, já são 60 bilhões de reais, tá certo? Quer dizer, para você ajudar a estruturar um fundo no momento inicial. E aí esse fundo, tendo projetos, né, ele mesmo, tá certo? Vai gerar mais receita e pode gerar recursos para ele, né, via empresa pública, via receita de empresa pública, via receita tributária. Isso sim, isso nós estamos pensando em fazer. Mas pegar uma parte pequena da reserva. Claro, a gente tem que manter. 80 bilhões de reais, vamos dizer que hoje dá menos do que
do que 10 bilhões. 60 bilhões de dólares. Exato. 20 bilhões de dólares. Menos de 20. Pode ser, sim. Tá certo? Isso a gente está querendo, o Cícero sempre fala. Eu só queria deixar aqui um dado para todos, para refletirem. Belo Monte custou 40 bilhões de reais. Hoje produz 244 megas. Tem turbinas para produzir 11,5 gigas. Com 40 bilhões, a gente teria feito de 6 a 8 usinas de 5 gigas em outros lugares. E lá tem a questão. Não, então, mas lá tem a questão justamente, eles não podem usar mais isso pela mão. Senão, não. Acho até que em algum momento vão ter que desfazer a usina e usar aquelas turbinas em outros lugares. Não tem solução, Belo Monte. Bom, exato. Agradeço a resposta. Obrigado a você pela participação. Obrigado. Bora lá avançar. Próximo da fila aqui é o Lauro, depois o Igor Lopes. Lauro não, o Alex Souza, depois o Igor Lopes. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Bem, sim, estamos te ouvindo. Legal. Professor, seguindo aí o que o colega puxou antes, minha pergunta é mais na área de infraestrutura, né? A gente sabe que existe um outro PND, que é diferente do PND do Ciro, que é o Plano Nacional de Desestatização, que foi lançado lá na época do Collor, aprimorado pelo FHC e foi mantido pelos governos petistas e que permanece até hoje, né? Esses governos, eles normalmente, né, atualmente falando, eles utilizam a expertise do BNDES, né, que tem sido o maior responsável pelas privatizações no país, para poder fazer essas privatizações, concessões acontecer, né? A minha crítica, assim, e minha dúvida para entender qual que é o plano do Ciro é o modelo, não a crítica à privatização ou não. Isso como ele diz, é uma ferramenta, né? Por exemplo, a gente investe, o que tem acontecido atualmente é que a gente investe na melhoria, o governo contrata e muitas vezes ele vai lá e faz a reforma, investe na infraestrutura ou na reforma, e depois a gente vende isso financiado pelo BNDES, né? Como, por exemplo, eu posso citar aqui um caso curioso do aeroporto de Vitória, porque eu trabalhei na Infraero 17 anos, então eu conheço bem lá como é que funcionou, e eu saí depois. O governo federal, através da Infraero, fez um aporte de construir um novo terminal no aeroporto de Vitória. Gastou 559 milhões na época, né? É recente, agora, 2020, entregou o terminal. Nesse mesmo ano, o aeroporto foi vendido, foi concedido, né? Por 439 milhões, né? Um pouco a menos do que custou para fazer, pelo período de 30 anos, e aí ainda deu o aeroporto de Macaé ali de brinde, no grupo, que foi um grupo suíço que recebeu. Aí depois você vai buscar como que foi esse pagamento durante 30 anos, né? Esse financiamento aí. E aí a empresa foi no BNDES e conseguiu um aporte de 559 milhões, não para fazer reforma ou para melhorar a infraestrutura, não, porque foi feito, toda a infraestrutura já foi feita. A única coisa que ela fez ela pegou o dinheiro para fazer o pagamento da outorga, né? E aí que acontece isso? Aí eu até entendo. O governo decidiu não cuidar mais de aeroporto. Ok, é uma decisão do governo. Mas a gente gasta duas vezes e a gente... O que acontece? O privado entra para ganhar. É diferente da Infraero, na época que eu trabalhava, que a gente fazia o investimento cruzado, dos aeroportos de maior rentabilidade, financiava os aeroportos menores. Então, a gente conseguia fazer isso muito bem. E aí, quando começou a vender os aeroportos, acabou, não tem como fazer isso. Então, o que a gente vê hoje, que é uma reclamação, é que os custos das empresas aéreas, das lojinhas dos aeroportos, desses aeroportos privatizados, subiu para a estratosfera, né, que nem o pessoal fala. Então, assim, a gente perde competitividade, tudo fica muito mais caro, enfim, o plano está aí, em vigor, desde sempre. Eu queria entender o que o Ciro pretende fazer com a infraestrutura, se ele pretende manter esse mesmo modelo, se ele pretende mudar, você falou que vai ter um fundo, né? Enfim, mais ou menos é isso. Tá. Bom, a ideia da gente ter concessões, a gente não é contrário a ter concessões de aeroportos, tá? Fundamentalmente.
Mas, como você falou, o que está errado é o governo colocar o dinheiro para vender depois vamos dizer, o equipamento, né? Tá certo? Exato. Né? A instalação. Isso não tem muita lógica realmente. Quer dizer, a maior parte dos aeroportos, né, já foi concedida, né? Tá certo? Pelo menos os filés, né? Tá certo? Então, na verdade, o que a gente entende, a gente tem que ser feito, quando for feita uma concessão, primeiro ser feita essa questão de subsídio cruzado, certo? E se você está concedendo o aeroporto e tem um certo valor de outorga, quer dizer, não adianta eu reformar o aeroporto para conseguir uma outorga maior, tá certo? Quer dizer, para quem não sabe, a outorga é o valor que, quando o governo faz uma concessão, né? Quando ele leiloa, digamos, né? Uma concessão, ele faz, tem várias regras que ele pode usar. Uma delas é, tá certo, fazer que o vencedor seja aquele que pague uma outorga maior para ter o direito de explorar o aeroporto. Né? Quer dizer, dá um valor inicial maior para o governo, né? Tá certo? Que pode também ser dividido ao longo do tempo. Enfim, quando o governo coloca dinheiro lá, é porque ele está falando, bom, vamos melhorar o aeroporto para vender para um autógrafo melhor. Mas se ele está colocando dinheiro, que é justamente o que ele quer usar para outras coisas, não tem lógica, tá certo? Então, quer dizer, ele tem que ter um equilíbrio maior aí nessa questão. Se ele vai vender um aeroporto, vai vender, quer dizer, desculpe, não vender, vai conceder, né, para a exploração privada, ele tem que colocar um valor que também a empresa vai depois reformar e vai colocar o aeroporto em ordem. Afinal, ela vai explorar lá o comércio dentro do aeroporto, tal, etc., e vai ganhar muito dinheiro com aquilo, tá certo? Quer dizer, se não está ganhando alguns aeroportos, é provavelmente porque a estimativa de demanda foi muito mal feita, mas tem casos bem-sucedidos, como Brasília, Salvador, etc., que parece que são os dois casos de concessão mais bem-sucedidos nesse sentido no Brasil. Né? Mas você precisa fazer isso e fazer o subsídio cruzado. Quer dizer, o subsídio cruzado é o seguinte: não vou conceder o aeroporto que é muito rentável, tá certo? Eu vou dar, você vai ter que pôr no pacote outro aeroporto que não é tão rentável, assim você vai ter que administrar esse aeroporto também. Então, isso é fundamental, certo? Você fazer uma concessão que seja no interesse do serviço público. Então, você pode ficar cegado que essa de reformar o aeroporto para conceder, a gente não está nessa onda, não. Né? Ah, legal. Bacana. Tá? Obrigado. A próxima pergunta é a do Igor. Igor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estamos. Boa noite, turma boa, professor Marconi. Uma coisa que me veio à tona, né? E que eu não estou vendo nenhum tipo de movimento, pelo menos pelo que eu acompanho com o Ciro, não sei se isso já está proposto no PND, apesar de ser algo novo, né, que surgiu, que é a questão da pandemia, e que ficou muito claro que o segmento da saúde está totalmente linkado com a economia, né? Eu sou formado em marketing e também estudo UX, e assim, eu fiz um vídeo, né, propondo um aplicativo que possibilita, vamos dizer assim, organizar os brasileiros a terem que ficar em casa por causa da questão da pandemia, né? Que é uma questão invertida, né? Ao invés de fechar tudo, no caso, a gente ficaria retido nas residências, né? E de acordo com a localização e dentro do CPF de cada brasileiro, então seria randomicamente liberado aquela pessoa a poder circular nos períodos adequados de cada cidade. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela está na linha vermelha, né? E então 90% da população não pode circular devido ao que está
a questão ali da cidade. E então, o que faria? Em vez de fechar a cidade teria a sua economia funcionando, porém, a gente receberia, através do celular, um informativo falando, olha, você só vai poder circular em tais dias. Então, cada um, randomicamente, de acordo com o seu CPF, receberia esse informativo. Mais ou menos o que aconteceu ali nos Estados Unidos, quando deu aquele ataque ali no metrô, até que o Ciro também estava lá e ele recebeu esse informe no celular. Seria algo nesse sentido, eu não quero me aprofundar muito nisso. A minha pergunta é a seguinte, existe algo já estudado para caso ocorra novas pandemias, como combater isso mais rapidamente para que a população não fique 2 anos dentro de casa? Não, então, a gente tem que pensar, por enquanto, nesse momento aqui, quer dizer, a gente está vivendo um momento de liberalização maior um pouco, né? Então, eu acho que trazer esse tema dentro da campanha agora, dessa forma que você colocou, né, pode ser interessante, mas pode trazer para a memória das pessoas também uma época de pandemia que eu acho que todo mundo quer esquecer um pouco. A gente tem que lembrar como é que o Bolsonaro tratou essa pandemia, isso sim. Tá? Isso é fundamental. Mas eu acho que sim, é importante a gente ter não estamos pensando nisso diretamente, mas é importante a gente estar preparado para o enfrentamento desse próximo momento. Lógico que se a gente está falando de complexo industrial da saúde, está falando de informação, está falando de tecnologia, tá certo? De informatização do sistema, seria fundamental a gente ter também isso interligado. Então, é uma boa ideia. Tá certo? Essa que você está trazendo. Eu vou anotar aqui, né? Mas a gente não vai dar o peso, tá certo? Agora, nesse momento, para isso tão forte, porque traz da memória das lembranças das pessoas ficar trancadas dentro de casa. Não sei se é o momento mais adequado para a gente lembrar disso. Mas, do ponto de vista programático, o que você está falando é absolutamente correto. Então, eu vou depois passar esse vídeo para o Jean, para ele te encaminhar. Tá bom. Eu cheguei a conversar até com virologista, eles acharam interessante, ele sugeriu que é uma coisa que, caso o Ciro, que Deus abençoe, ele se torne o presidente, ele pode, junto com vocês aí, a parte da inteligência, pegar uma cidade e aplicar esse tipo de simulação para ver se isso... Porque você veja, nada, só depois da Covid já veio quantas variáveis, né? Então, assim, variantes aí. Então, sim, é algo que eu acho que vale muito a pena a gente pensar, né? De novo, tá começando a aparecer de novo, né? Esse negócio. Obrigado, pessoal. Interessante, né, Marconi, que sobre isso, sobre o complexo industrial da saúde, o Ciro fala desde antes de 2018, né, da importância de ter uma indústria nacional de equipamentos, de utensílios de saúde, né. Ele cita até como exemplo uma região muito pobre, né, com taxa de desemprego muito alta aqui do estado de São Paulo, que é ali o Vale do Paraíba, né. Vale do Ribeira. Vale do Ribeira, exatamente. Poderia ser construído ali, geraria emprego, supriria a indústria nacional dos utensílios necessários e coisa e tal, né? É a terra do nosso querido presidente, que não faz nada por ela. Isso antes da pandemia ele falava, né? E ele até brinca que a pandemia mostrou a necessidade na prática do que ele já vinha falando, que era desse complexo industrial da saúde. Mas vamos lá. Não, você desculpa, eu só te falei o negócio do Vale do Ribeira, porque se você falar Vale do Paraíba, falar que é a região mais pobre aqui, do estado, o pessoal do Vale do Paraíba vai cair matando em você. Tá certo? Sim, é uma região de tecnologia e tal. Sim, eu confundi aqui. A última pergunta, e eu vou pedir, como a gente já está a 3 minutos do nosso teto, vou pedir que seja uma pergunta bem objetiva,
para o professor responder, para a gente já partir para as considerações finais, que a gente já atingiu o nosso teto aqui, que a gente utiliza para encerrar as aulas, tá bom? O Jonas Duarte. Boa noite, professor, meu amigo camarada. Estamos juntos. Bom, noite, duas perguntas simples. Prazer enorme conversar com o senhor. Duas perguntas simples. Primeiro, PND é muito genérico. PND é muito genérico. Então, acho que a gente tem que destrinchar bem, principalmente o que o Ciro tem de bonito de economia, que boa parte é criativa vossa, né? A segunda pergunta é: não seria ideal a gente fazer, tipo Alemanha e Japão, um plano de estabilidade econômica, porque o Ciro sempre fez isso e fez no Plano Real, uma estabilidade econômica por muitos anos, tipo 50, 100 anos, tipo Alemanha e Japão, com juros baixos, inflação baixas e emprego em alta, e vida em alta, saúde em alta, educação em alta, enfim, um plano econômico durável para 50, 100 anos. E destrinchar o nosso plano mesmo do PDT e do Ciro, pelo próprio Ciro. Tá. Bom, o Ciro e o João Santana vêm tentando fazer isso, né? Nos vídeos, tal, etc. Eles vêm tentando traduzir o plano em coisas bem concretas para a população, tal, tudo mais. Quer dizer, aí realmente a gente tem essa, vamos dizer, essa ferramenta aí, né, que o Ciro tem usado muito de vídeos, YouTube e tal, que é o maior, vamos dizer, os candidatos, né, que tem mais penetração no YouTube, inclusive, né? E ele tem tentado fazer isso através dos vídeos mais curtinhos. É lógico que é um esforço do Ciro, não de linguagem, é o João Santana que entra nisso, né, tá certo? Mas é um esforço para ele tentar traduzir isso realmente para uma linguagem mais popular. A gente tem feito isso, tem tentado. Não sei se tem sido bem sucedido, mas acho que tem, né? Quer dizer, aí vocês têm que avaliar, mas acho que tem sido bem sucedido, sim. E assim, mesmo, tá certo, com o pessoal das redes, tal, eu tenho conversado, porque a gente vai fazer uma série de vídeos contando como é que justamente o PND impacta mais na vida das pessoas, tal, e fazendo uma linguagem bem popular, para eles entenderem a questão do emprego e tal, tudo mais, estão tentando isso, justamente. A segunda parte da tua pergunta é, quando a gente estrutura o PND, tá certo? A primeira parte, justamente, do plano é dizer aonde a gente quer chegar daqui 30, 40 anos, tá certo? A gente quer ver o país chegando lá. Quer dizer, colocar para 100 anos, a gente pode até colocar também, mas vai ser difícil a gente conseguir, de alguma forma, ter alguma, vamos dizer, alguma clareza sobre isso, né? Mas a gente coloca sempre assim, daqui 30 anos a gente quer estar com o nível de renda per capita e com os indicadores de desenvolvimento sustentável iguais a tal país. Por isso que de vez em quando ele fala Portugal, Espanha, tal, porque a gente sempre pensa num país próximo, latino, a gente, tal, que tem os indicadores melhores que a gente. E daí a gente estrutura tudo que precisa fazer para chegar naquilo. Então, na verdade, a gente tem uma visão aí de longo prazo que vamos dizer, o início do projeto, é isso, onde nós queremos chegar. Tá? Então, você tem toda a razão aí no que você falou. Maravilha, professor. Queria agradecer aqui em nome da Fundação Municipal, em nome do Diretório Municipal, o presidente Antônio Neto, que não pôde estar aqui hoje porque está num compromisso de trabalho, mandou um abraço, os melhores cumprimentos, o Alessandro também, todo mundo mandou aqui os cumprimentos para o senhor. E, mais uma vez, agradecer essa participação, esses esclarecimentos. É sempre bom a gente estar municiado das melhores ideias, das melhores explicações, né, sobre o projeto que a gente defende, né? Quanto mais a gente tiver apropriado disso, mais pessoas a gente tem condições de convencer, sobretudo agora que a gente está indo com mais frequência, né, praticamente diariamente para as ruas, conversar com as pessoas. Esse momento é muito importante. Então, queria mais uma vez agradecer a gentileza e o brilho que o senhor deu aqui a esse encontro de hoje, e queria, para a gente encerrar, que o senhor fizesse as considerações finais. Tá, obrigado. Bom, obrigado de novo, foi ótimo, eu gostei muito das perguntas. Eu queria fazer 2 ou 3 comentários rápidos aqui. Tá certo? Primeiro que eu fiz uma fala introdutória, né, mais geral mesmo, que é para situar um pouco
onde é que nós estamos na discussão, né? Tá certo? Quer dizer, eu sei que eu não fui muito específico de ações, do plano, mas eu falei, acho que é importante pensar isso de uma perspectiva mais abrangente, né? Para vocês entenderem onde a gente está. Mas segunda coisa, tem duas coisas que apareceram aqui no chat que eu queria falar. Uma principalmente, tá certo? Ter uma moeda única no Mercosul, só para acabar, tá certo? É uma coisa que, para você ter uma união dessa, você precisa ter taxa de juros próximas entre os países, o que significa que tem que ter uma situação fiscal próxima, a taxa de câmbio precisa ser próxima entre os países, quer dizer, é uma coisa que é uma loucura. A Europa sabe que fez isso e que vários países sofrem. Não seria a gente que ia sofrer nessa união, tá certo? Seria os países piores que a gente. Talvez que estivesse até melhor para o Paraguai, que é o que está com produtividade bombando faz anos já. Tem mão de obra mais barata. Então, quem está bem numa união dessa, né, tá certo? Assim, você precisa ter primeiro um equilíbrio macroeconômico muito grande que a gente não tem com os outros países. Então, é uma loucura essa ideia de moeda única. E a gente abrir mão de uma moeda, tá certo? Então, isso é uma coisa assim, que está fora, tá certo, do que seria razoável do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento. Tá? E a segunda coisa que vocês falaram aqui sobre preços, tal, etc. Quer dizer, estoque reguladores é importante para regular a quantidade de comida, tá certo? Para isso. Para ter mais oferta de alimentos no país. E isso ajudar a diminuir o preço. É só por isso. Se a gente colocar um imposto de exportação, né, tá certo? Eu tenho um pouco de receio que isso piore a oferta, que a oferta não vai se canalizar para o mercado interno. Quer dizer, apesar do Brexit defender sempre isso, tal, isso está no nosso livro, não é uma coisa que eu acho que, do ponto de vista política, eu acho que dá para a gente implementar tão fácil. Tá? E falar, então, de imposto de exportação sobre o petróleo é pior ainda, porque o nosso preço do petróleo é formado a partir do preço de qualidade de importação. Não tem nada a ver com a exportação. Certo? Então, você vai colocar uma alíquota na exportação do petróleo e o preço vai continuar sendo definido lá fora. Então, não é esse o problema. A gente tem que voltar a produzir petróleo internamente. Tá? Então, tem uma grande... Vamos dizer, se vocês olharem aquele vídeo que a gente fez lá no Rio, né, tá certo, sobre a Petrobras, aquela reunião lá, tá tudo muito bem explicadinho. Tá? Vai ter texto depois sobre isso, tudo mais. Bom, mas obrigado, foi ótimo, o livro das perguntas foi ótimo, o livro da discussão muito bom, eu gostei muito, fiquei bastante feliz, tá certo? E estamos à disposição aí para conversar com vocês outras vezes, tá bom? Um abraço, pessoal, precisando, estamos por aí. Valeu, Jean Vial, valeu todo mundo. Um abração. Obrigado. Valeu, pessoal. Deixa eu dar só um aviso aqui um pouco tardio. Na semana que vem, dia 26, vai ter um mini curso de 4 horas aqui no Diretório Municipal, oferecido pelo Vitor Gabriel, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre trabalhismo e desenvolvimentismo. Então, acho que é um tema super legal também. Vai ser presencial, não vai ser transmitido de forma online, às 19 horas, dia 26, quinta-feira da semana que vem. Então, quem puder vir, essa semana ainda a gente vai estar abrindo as inscrições, tá bom? Todos e todas super convidados. Boa semana, até a próxima segunda, aqui nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.